Um molho de tomate de verdade é outra coisa, né? Não é simplesmente aquele que a gente joga o tomate na panela e pronto, né? Bom, primeiramente, muito obrigado por conectar-se ao Dança. Seja muito bem-vindo a esta aula sobre como fazer o molho de tomate. Opa, mais ingredientes aqui agora. Olha só, eu preparei para esta receita um total de 2 kg de tomate, ok? É claro que para quem vai produzir comercialmente é uma quantidade muito pequena, mas para casa é uma quantidade boa. Depois eu dou os truques para você de como multiplicar isso e de como fazer isso se tornar rentável de uma maneira mais prática, tá ok? Bom, temos aqui então 2 kg de tomate, uma cebola e aí alho, a quantidade você que decide, tá? Lembrando sempre o seguinte, que se eu exagero numa coisa, as outras vão sumir, não é? Então a gente tem que ter esse equilíbrio na cozinha. Então tem o alho, orégano, tenho também pimenta do reino, cravo da Índia, tá? Aí além disso, só vai faltar o quê? Açúcar e sal, ou o contrário, sal e açúcar. Açúcar é para quê? Para poder quebrar um pouco a acidez que normalmente tem no tomate, tá ok? Então, só repetindo, 2 kg de tomate e o tempero é a seu gosto. Aqui tem mais ou menos 1 colher de alho já picado sem sal, ok? Tem também cerca de meia colher de orégano, uma boa pitada de pimenta do reino e aqui tem uns 8 cravos, mais ou menos, tá ok? A cebola é uma cebola média que eu vou utilizar. Por quê? Porque ao pensar no meu molho, no tempero do meu molho, eu tenho que pensar no meu molho reduzido. Então eu não posso jogar, por exemplo, na panela o tempero desse tanto de tomate que eu tenho, porque quando eu cozinhar ele vai reduzir pela metade. Então meu tempero tem que ser pensado nessa metade que vai ser o final, entendeu? Porque se eu colocar total tempero pensando no todo, quando ele reduzir vai ficar muito forte o meu tempero e aí corre o risco de estragar tudo, tá ok? Primeira coisa então, a gente vai preparar o nosso tomate, porque à medida que eu preparo o tomate, os outros ingredientes vão ser refogados depois, quando o tomate já estiver fervendo. Eu não preciso necessariamente seguir aquela ordem de refogar a cebola e o alho para depois pôr o tomate em cima, tá ok? E no meio do caminho aí tem uma dica valiosa para você que vai vender este produto, vai agregar ou vai utilizar como parte de algo que você vai produzir para vender, ok? Gente, vamos lá então? Agora eu vou precisar da ajuda desse amiguinho aqui, hein? Vamos preparar o tomate, então. Bom, vou tirar essa parte do tomate, esse olhozinho aqui do tomate, né? Vou retirar. Posso fazer vários, aí você vai pegando o jeito de acordo com sua realidade, de uma forma de ser mais ágil a sua produção. Por exemplo, você pode primeiro cortar todos, depois tirar a semente de todos. Enfim, você no seu dia a dia, na sua prática, você vai desenvolvendo isso. Nós, por exemplo, geralmente fazemos o seguinte, primeiro lavamos, depois tiramos de todos essa parte aqui, esse olhozinho, depois picamos todos, depois vem a parte de retirar a semente de tudo e depois vamos triturar. Aqui agora então cortamos, deixa eu já cortar uns 2, né? Vamos já retirar aqui o olhinho de uns 2 já. E vamos retirar a semente. Eu estou utilizando o tomate saladete, o tipo saladete, ok? Mas você vai utilizar o tomate disponível na sua região, né? Existem aqueles mais indicados para molhos. Por exemplo, o saladete é um deles, embora o nome saladete dá a impressão que é só para salada, né? Mas não, é um tomate que pode ser utilizado e fica muito bom o molho dele, tá ok? Dá uma olhadinha a respeito dos molhos, aliás, dos tipos de tomates que você tem disponível na sua região, do que cada um deles é mais indicado. Aqui é o que nós mais temos acesso
e o que nós nos adaptamos, ok? Depois que eu tirei, né, a semente, eu dou uma diminuída no tamanho dele. E vou fazer já de todos e vou colocar no liquidificador, ok? Potência do liquidificador, né? Senão ela vai queimar o liquidificador. É importante que você se preocupe também com a questão da utilização do seu liquidificador, tá? Se ele não for daquele industrial mais forte, você tem que estar atento ao superaquecimento. Utiliza-se normalmente uma velocidade mais rápida. Gente, você pode estar perguntando para mim, mas salada de tomate, aliás, molho de tomate, teria que tirar a pele dele e tal, né? Mas não. Você imagina você produzir para uma fabricação diária de vários litros de molho, você tem que ficar tirando a pele de todos os tomates? É uma coisa difícil. Então, por isso que você triturando bem no liquidificador, a pele vai praticamente sumir no molho, e depois com o cozimento também, né? Então, tem isso, tá? Claro, agora se você tiver paciência, por exemplo, e for uma quantidade pequena, espeta, antes de fazer isso, você pode espetar o garfo aqui no tomate, leva ao fogo até a pele ir soltando. Aí você retira a pele e faz isso com todos, né? Mas para uma produção maior, vou adiantando que isso é meio complicado, isso é meio difícil, hein? Vou fazer mais um aqui. Ó, tô fazendo já aqui em cima no prato para te mostrar o quanto também de líquido e de semente que sai do tomate antes mesmo da gente fazer o processo dele de cozimento e tal, de trituração, né? Isso aqui já é naturalmente uma redução na quantidade de líquido do tomate. Mas aí depois vai reduzir mais ainda com um segredinho que a gente vai te ensinar, tá ok? Gente, só aqui fazendo mais um adendo aqui com relação ao liquidificador, dica do Joses, meu companheiro maravilhoso, que é o seguinte, esse liquidificador nosso, por exemplo, ele não é um industrial, tá? Ele é de utilização doméstica mesmo, né? Mas ele tem 1.400 watts, ele tem uma potência maior, então ele consegue bater mais e não fundir o motor tão facilmente, vamos dizer assim, tá? Já se você tem um mais fraquinho, você vai precisar ficar repetindo muitas vezes e vai ter que diminuir muito também os pedaços para ele dar conta de triturar, tá ok? Mas aí é claro, você, na medida do possível, invista num aparelho melhor que vai te dar resultados maiores ainda. Vou agora bater então esse tomate. O primeiro, às vezes, é um pouquinho mais chato, porque até ele se tornar meio líquido e pastoso, demora um pouquinho. Mas no caso de uma produção maior, você fez uma jarra, deixa um pouquinho antes de despejar no panelão, deixa um pouquinho, para depois picando o restante dentro. Porque esse pouco que você deixou já batido vai ajudar a bater o restante com maior facilidade. Tá ok? Uma dica interessante esta, hein? Vamos lá bater esse. Já estou com o meu tomate todo batido aqui, agora eu vou fazer algo que é muito interessante, hein? Pegar uma vasilha aqui, de preferência uma vasilha transparente. Ok? Vou despejar aqui. E vou deixar esse molho aqui, ou melhor, essa polpa descansando por, sei lá, por volta de meia hora mais ou menos, você vai vendo aí. Você vai ver o que vai acontecer. Enquanto isto, vamos preparar aqui o refogado para o nosso molho, né? Vou utilizar então a cebola, vou pegar aqui em formato de garra. Pessoal, uma dica interessante. Meu amigo, minha amiga, uma dica interessante. Cebola nem todo mundo gosta, então é importante que no molho ou nos molhos que você vai fazer, nunca apareça tanto a cebola. Então diminui o máximo que você puder os pedacinhos da cebola, tá ok? Aí um dos truques mais interessantes para se usar é o que? Você pegar então a cebola,
cortar ao meio, sem que ela perca esta união, entendeu? Aquela parte onde tem tipo as raízes, você corta e deixa aqui, ó, como está. Porque ela mantém unidas as pétalas da cebola, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu seguro em forma de garra, ou melhor, antes eu vou fazer as listas aqui, ó. Sem chegar até o fim. Bem estreitas, cada uma delas, ó. Se chorar um pouco, não se incomode, viu? Faz parte do processo. Agora, feito isso, segura em forma de garra e vamos lá. Você vai ver que a cebola vai sair miudinha. Ainda mais depois que você refogar, vai ficar ainda menor. Cortando dessa maneira, você vai ver que você consegue ir até o fim, praticamente, sem que ela se solte. Olha que interessante, porque às vezes é trabalhoso cortar uma cebola, né? De um jeito miudinho. Às vezes é um pouco trabalhoso, né? Vamos cortar a outra parte aqui. Mesma coisa. Tá bem firmezinho, ó. Então eu faço meus riscos assim, quase até o fim. Depois venho. Bom, então vamos agora refogar o nosso alho, depois a cebola, depois o alho. Vou utilizar aqui um pouquinho de azeite, tá? Para esses 2 quilos de tomate, eu vou utilizar o quê? Umas 5, 6 colheres de azeite, tá ok? Pode ser óleo também, não precisa ser necessariamente azeite, ok? Bom, geralmente para fazer, por exemplo, uma caixa de tomate que vem em torno de 24 quilos, eu utilizo quase uma xícara de óleo, tá? Lembrando que essa redução do tomate, da polpa, né, ocorre em praticamente 50% do todo ali, do conteúdo do tomate, né? Agora vamos então refogar. Enquanto isso, nossa polpa está descansando aqui. Bom, primeiramente vamos dourar a cebola, porque o tempo que leva a cebola para dourar é superior ao alho, ok? Então a gente doura um bom tanto a cebola para depois colocar o alho na sequência. Nossa, como é bom panelas, como é outra coisa cozinhar com panela antiaderente, né? Pena que normalmente para produção em grande escala, as panelas dificilmente se encontra panela antiaderente, né? E o próprio ritmo também de produção normalmente não deixaria essa antiaderência durar muito tempo, né? Eu lembro que você aí aprendendo com a gente, você tendo alguma dúvida, você pode deixar mensagens, pode interagir com a gente, ok? Temos o prazer em responder aí todas as suas dúvidas. Só outra questão interessante que você pode observar também é o seguinte, que vamos supor que você esteja mexendo com uma grande quantidade de tomate. Talvez você encha uma panela, não repare, viu? Deixa eu pegar uma panela aqui para te mostrar. Talvez você esteja mexendo com uma panela tão grande, por exemplo, como esta. Normalmente a gente faz por vez um panelão deste, de molho de tomate. Aqui cabe uma caixa e pouquinho de tomate depois de passado por esse processo. Então o que você pode fazer? Você pode deixar o tomate ir fervendo já na vasilha e depois você refoga depois. Não precisa necessariamente ter aquela cronologia que a gente já conhece de todo mundo, que você tem que refogar e jogar o tomate ali dentro. Não, você pode ir cozinhando o molho separadamente
Claro, você não vai deixar ele cozinhando até o fim sem pôr os temperos, mas você vai deixando para poder o seu tempo ir adiantando, você vai deixando o molho já adiantando o cozimento, e aí depois, assim que você finalizar o que você tem que fazer, você faz o tempero, refoga tudo ali e joga por cima mesmo do molho, ok? Não tem esse problema, porque o sabor vai fazer o papel dele da mesma maneira. Os temperos irão fazer o papel dele da mesma maneira, se misturando a polpa do tomate. Bom, agora que ficou dourada já nossa cebola, vamos entrar com o alho. E já colocamos o restante também. Vamos já aproveitar. Aproveitar a oportunidade e colocar o restante dos temperinhos, dos condimentos, né? Outra dica interessante é o seguinte: suponhamos que o seu tomate não esteja tão vermelho. Você pode, assim que finalizar ali, você pode colocar uma quantidade, quantas colheres você achar conveniente, de coloral, tá ok? Coloral, de repente páprica picante também vai ficar bom. Vai ajudar a aumentar a cor, a ficar mais massa de tomate. Ou melhor, mais molho de tomate. Bom, agora já está bem douradinha a nossa cebola. O tomate ainda não está do jeito que eu quero, então vamos desligar aqui para o refogadinho esperar aqui, tá ok? Vamos ver o tomate. Olha só, temos aqui nossa polpa de tomate descansada por cerca de meia hora. E veja que interessante o que aconteceu. Houve a separação da polpa, que ficou na parte de cima, e ficou aqui um líquido extremamente ralo, avermelhado, né? Mas muitas vezes fica bem mais transparente esse líquido aqui, tá? Depende do tomate, do quanto se bate o tomate também, né? No liquidificador. Mas olha que interessante, aí você me pergunta qual a relevância disso. Imagina o tempo que vai para poder evaporar isso aqui no cozimento da polpa, né? É economia de gás, economia de tempo, vai um bom tempo, porque aqui tem vários ml, né? Agora você imagine se você for preparar uma caixa, multiplicando isso aqui por muito mais, uma caixa de tomate comprada, por exemplo, no Ceasa, Ceagesp, né? Enfim, depende da sua região. A quantidade de água vai ser muito maior. E agora veja bem a dica que nós vamos te dar, que nós descobrimos aqui a partir da nossa experiência para melhorar esse processo. Tadadadã, olha só, compramos esta caixa de aproximadamente 70 litros. Essa que você compra nessas lojas de produtos para casa, sabe? Uma caixa com tampa, própria para alimentos mesmo, né? E aí, o que que nós fizemos? Fizemos um furo aqui, ó, nessa região. Compramos essa torneirinha de filtro e adaptamos aqui. Então, quando a gente produz, por exemplo, a caixa cheia de tomate, ou até mais ou menos esta altura aqui de tomate, costuma ficar isto daqui de água, de líquido. Teve vezes de retirarmos daqui 11 litros de líquido, que teríamos que esperar ao longo do cozimento, entendeu? Agora você imagina, 11 litros de água para evaporar. O quanto mais que se gasta de gás, de tempo, né? E sendo que essa polpa se separa, considerando que isso aqui é maior, mas em menos de uma hora já está separado aqui a polpa do líquido. E aí basta você abrir a torneirinha e diversos litros de água saem por aqui. Seu molho vai ficar pronto muito mais rápido e com economia. Bom, e como aqui nessa vasilha não tem uma torneirinha para a gente retirar esse líquido, a gente vai pegar aqui com uma concha.
entendeu? Com bastante cuidado a gente vai pegando sem pegar a água que está separada lá no fundo. Olha só. E aí a gente já vai colocando aqui na frigideira, onde está preparado o nosso refogadinho para poder temperar o nosso molho. Então veja bem, para esse processo caseiro, para pouca quantidade, talvez isso não tenha tanta relevância. Mas para você que vai trabalhar e vai precisar de grande quantidade de molho para o seu restaurante, enfim, isso aqui faz uma grande relevância. Ah, e não esqueça de uma coisa muito importante, hein? O sal e o açúcar. Vamos colocar aqui. Considere sempre que vai haver a redução do molho, ok? A quantidade de açúcar você vai dosando de acordo com a necessidade, você vai experimentando. E você vai pegando o jeito daquele tomate que você costuma usar, né? Eu coloco sempre quase a mesma quantidade do sal. Aí eu vou experimentando ao longo do cozimento e se houver necessidade eu acrescento um pouco mais. Ó que lindo! E apresento para vocês o molho prontinho. Olha só que coisa linda, que textura mais maravilhosa, olha só. E o bacana, se você vai trabalhar com massas, enfim, vai utilizar molhos como trabalho, fazer dinheiro, se for utilizado com outras massas, enfim, tenha sempre como coringa na geladeira, sempre presente, um molho branco, um molho vermelho como este e pelo menos mais um outro, ok? Assim você desenvolve em cima deles outros sabores. Por exemplo, eu posso juntar um molho desse com um pouco de carne moída numa porção e tornar um bolonhesa, né? Eu posso fazer a mistura dele também com outros ingredientes, outros itens. Por exemplo, eu posso usar esse como base, colocar folhas de louro, né? Nem todo mundo gosta. Ou então colocar folhas de manjericão, na verdade, né? Manjericão que dá aquele sabor especial e é uma planta aromática maravilhosa, né? O manjericão, nossa. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Teste na sua casa, marque a gente e repito, havendo alguma dúvida, consulte-nos, mande uma mensagem para o Dança para Dois. Uma dica bem interessante que eu vou te dar agora e vou demonstrar, que é você criando um novo molho a partir de dois que você já tem a aula aqui no Dança para Dois. Nós vamos unir, porque pensa bem, se um é bom, dois é demais, não é? Então, bechamel é uma delícia, um molho sugo caseiro é maravilhoso. Então, pensa bem, eu usando aqui 50% de molho bechamel e 50% do molho ao sugo de tomate caseiro. Vai virar o quê? O meu molho rosé, um outro molho que eu posso ter em casa ou disponibilizar para os meus clientes. Ó, basta mexer bem, que ele vai ficar com aquele tom bem bacana, que dá nome, né, ao molho rosé. Olha que bacana. Agora imagina, por exemplo, se você quiser colocar um queijo, né, um cheiro verde ou algo assim, vai ficar uma delícia. Então é isso, essa é a dica que nós temos para te dar hoje e é o molho rosé que nós utilizamos aqui no Dança para Dois. Existem outras formas de molho rosé, mas o que nós utilizamos é esse, tá? Um abraço, muito obrigado, fique com o Dança, conecte-se a gente, ok? Um abraço. Esta foi mais uma aula do Dança para Dois, esperamos que você tenha gostado e aproveite tudo mais de bom que temos a oferecer. E siga a gente nas nossas redes.